Capítulo 13. Mais aplicações da lei da força cósmica do hábito. Obrigado por estarem comigo na minha última transmissão desta série aqui em Paris. Nesta noite vou concluir a discussão deste princípio supremo, a lei da força cósmica do hábito. Ilustrei como aplicar praticamente essa lei. A próxima aplicação é usar a força cósmica do hábito para desenvolver um sistema para organizar e usar melhor seu tempo. A procrastinação pode ser superada, e a procrastinação, como você deve saber, é um dos principais inimigos de toda a humanidade. Muitos de vocês, senhoras e senhores, me ouviram falar da doença de meu segundo filho, meu filho Blair, que nasceu sem audição. Quando Blair nasceu, os médicos que fizeram o parto me disseram que ele seria surdo e mudo a vida toda. Nunca aceitei esse decreto. Não aceitei no início, nunca o aceitei desde então. Como resultado da aplicação da lei da força cósmica do hábito, embora eu não soubesse que a lei existia naquela época, dediquei cerca de 9 anos ao trabalho com meu filho, com o resultado de induzir a natureza a improvisar um sistema auditivo para ele, que lhe deu 65% de sua audição normal. Quero dizer a vocês que lancei mão não apenas da aplicação dessa lei da força cósmica do hábito, mas também da aplicação do princípio da fé aplicada. Eu precisava acreditar que isso poderia ser feito. Tinha que pensar nisso e focar nisso. A técnica que segui foi dar a ele instruções por meio de sua mente subconsciente. Não procrastinei. Não esperei. Todas as noites, durante aproximadamente 3 anos, sentei-me ao lado do berço e ordenei por meio de sua mente subconsciente que a natureza improvisasse algum tipo de audição que lhe permitisse ouvir como uma pessoa normal. Anos mais tarde, quando ele passou a ser atendido pela empresa Costco Aringard Corporation, dos Estados Unidos, os médicos da empresa, cerca de 6 ou 7 dos especialistas em audição de maior destaque no mundo, fizeram centenas de raios-x do crânio de Blair e disseram que o tratamento psicológico a que eu o submeti evidentemente influenciara a natureza a projetar um conjunto de nervos do centro do cérebro, ou de alguma parte do cérebro, até as paredes internas do crânio, permitindo que ele ouvisse por meio do que agora é chamado de condução óssea. Naquela época, eles não sabiam nada sobre condução óssea. Nos últimos 35 a 40 anos, durante os quais tenho trabalhado com essa filosofia, vi o impossível ser feito tantas vezes que não reconheço mais a palavra impossível. Aprendi que, se você realmente se apossar da própria mente, se reconhecer o poder dela e aprender a fazer uso da lei da força cósmica do hábito, poderá determinar seu destino na Terra. Você vem a este mundo sem o seu conhecimento ou consentimento e sai da mesma maneira. Mas enquanto está aqui você tem um tremendo escopo de operações, durante as quais pode usar a mente como quiser, de maneira construtiva ou não, para bons ou maus propósitos. Tudo depende do indivíduo. Você pode se tornar um sucesso ou pode se tornar um fracasso. E a maneira como se torna um sucesso é reconhecendo o poder de sua mente, definindo os padrões que deseja executar e mantendo a mente focada nesses padrões até essa grande lei da força cósmica do hábito captar automaticamente os padrões e os levar à sua conclusão lógica. Pode parecer bobagem para algumas pessoas saber que me sento na beirada da cama todas as noites e converso com entidades invisíveis, conhecidas como os 8 príncipes orientadores. Pode parecer fantástico e impraticável. Minha resposta para isso, senhoras e senhores, é que, para mim, funciona. E para centenas de outras pessoas a quem ensinei meu sistema, também funciona. E essa resposta é suficiente. Não me engano de maneira alguma sobre esses príncipes orientadores. São inteiramente criações da minha mente, até onde sei, mas a influência deles em mim é muito real. Quando faço exigências a eles, geralmente recebo retornos instantâneos sobre as demandas. Como muitos de vocês sabem, durante esses 35 ou 40 anos que passei diante do público, estabeleci uma reputação que se estende por 2/3 deste mundo civilizado. Pessoas que pesquisaram o assunto disseram que ajudei a criar homens bem-sucedidos mais do que qualquer pessoa viva atualmente. Isso é uma afirmação e tanto. Estou citando outras pessoas. No entanto,
Tenho motivos para acreditar que essa afirmação é verdadeira. A razão pela qual ajudei a criar tantas pessoas bem-sucedidas, senhoras e senhores, é que desenvolvi para mim mesmo maneiras e meios de alcançar o sucesso. E reduzi minha fórmula a termos que todos podem entender. Só porque você talvez não tenha ouvido falar de algumas fórmulas que ofereço não quer dizer que tem motivo para duvidar de que essas fórmulas funcionam. O que você deve fazer é aceitá-las, executá-las à risca. Não se dedique a modificá-las. Faça as coisas que lhe disseram para fazer e faça-as no espírito da crença de que vai obter resultados. Se fizer isso, você os terá. A próxima aplicação prática da grande lei da força cósmica do hábito é o desenvolvimento de um sistema para se proteger contra influências negativas externas. Reconhecem, senhoras e senhores, que não podem simplesmente se expor a todos os comentários, a todas as influências, a todos os pensamentos negativos que são transmitidos pelo éter cósmico o tempo todo. Se eu não estivesse imune a comentários negativos, acho que talvez nunca teria voltado a Paris para estes programas de rádio. Por causa de todos os lugares em que já estive na minha vida, onde as pessoas inventavam coisas para dizer sobre mim que não tinham nenhuma relação com os fatos. Tive aquela experiência que não teve mais influência sobre mim do que a água nas costas de um pato. Nem um pouco. Porque reconheço que as pessoas, na própria natureza das coisas, suspeitam de algo novo e geralmente desconfiam de qualquer pessoa nova que chegue ao bairro. O que teria me surpreendido seria entrar nessa comunidade e ninguém suspeitar de mim. Eu teria pensado que havia algo realmente errado. Essa grande lei da força cósmica do hábito significa que existem maneiras e meios de dar a si mesmo uma imunidade contra todas as influências externas, especialmente as negativas, as que podem machucá-lo. Se você se tornar um verdadeiro estudioso desta filosofia e aprender a aplicá-la, nem críticas nem outras observações negativas terão qualquer influência sobre você. Nunca conheci uma pessoa na vida pública que tenha alcançado algum grau de realização e não foi criticada. De fato, havia um homem muito grande que percorreu esse caminho há muito tempo. O nome dele era Cristo. Quando comparo a quantidade de críticas que recebi com a quantidade que ele recebeu, acho que estou me saindo muito bem. Esse sistema de aplicação da lei da força cósmica do hábito para dar imunidade contra as coisas negativas em que as pessoas acreditam, e relacionadas aos pensamentos que as pessoas transmitem, é um que você pode empregar com muita facilidade. Eu empreguei e o chamo de 3 paredes de proteção. Tenho em torno de mim um muro bem alto e bem largo, sobre o qual todo aquele que deseja se comunicar comigo de alguma forma tem que passar. Quando o meu amigo decidiu me trazer aqui para Paris para falar no rádio, ele pulou esse muro e o superou com muita facilidade. Mas, imediatamente, ele se viu diante de outra parede, que era muito mais alta e não tão larga. Não deixei passar por esse muro com tanta facilidade. Ninguém nunca ultrapassa esse muro, a menos que tenha algo que eu quero, algo em comum comigo. Isso reduz a multidão a um número relativamente pequeno. Bem, ele pulou o muro, tudo bem, e aqui estou eu. Mas, imediatamente, ele encontrou outro muro alto, tão alto quanto a própria eternidade, sobre o qual nem ele nem qualquer outra pessoa viva jamais passaram ou passarão, nem minha esposa. Esse é o lugar aonde vou para me isolar e me comunico apenas com a infinita inteligência. Não me comunicar através desse muro com mais ninguém. Nessa parede, interrompo de repente toda a influência que tente alcançar minha consciência interior. Simplesmente não a deixo passar. Não tenho nenhuma associação voluntária com alguém que não tenha algum tipo de boa influência sobre mim. Me desassocio imediatamente da pessoa que exerce apenas influências negativas. Não me interessa quem é. Pode até ser minha sogra ou um parente próximo. Muitas vezes, acredite em mim, tive que me desassociar de parentes próximos. Em seguida, tratamos do uso da lei da força cósmica do hábito no desenvolvimento de um sistema para a aplicação da fé em sua capacidade de atingir os objetivos de seu destino terrestre, conforme estabelecido por você mesmo. Você pode se surpreender ao saber que 98% das pessoas, mesmo neste grande país,
onde temos uma abundância de tantas coisas de que as pessoas precisam, não estão convencidas da própria capacidade de conseguir as coisas que desejam. Bem aqui no meio da abundância, elas sofrem de falta de confiança em si mesmas. Existe uma técnica para usar o princípio da fé aplicada no desenvolvimento dessa coisa não tão necessária chamada autoconfiança. Se eu não soubesse disso há anos, nunca teria sido seguido por 65 milhões de pessoas em 2/3 do mundo. Não estaria em pé aqui conversando com vocês hoje à noite. Nunca teria completado o livro A Lei do Triunfo. Na verdade, nunca o teria começado. Porque, quando recebi de Andrew Carnegie a incumbência de organizar a primeira filosofia prática do mundo de conquistas individuais, quase morri de susto. Eu nem sabia o significado da palavra filosofia. Tive que ir até a biblioteca e procurar. Mas eu tinha uma capacidade inerente de fé. Comecei a trabalhar em minha mente. Comecei a me preparar. Comecei a acreditar que poderia fazer aquilo. Se o Sr. Carnegie dizia que eu podia. E eis que chegou a hora em que as pessoas pararam de rir, pararam de zombar, e as mentes mais afiadas deste mundo abraçaram essa filosofia, fizeram uso dela e a recomendaram. Ela tem um número enorme de seguidores na Índia, porque essa grande personalidade, Mahatma Gandhi, entrou em contato com minha filosofia de sucesso e encomendou sua publicação e distribuição por toda a Índia. Por sua própria conta e por seu próprio mérito, ela se espalhou por mais de 2/3 deste mundo. Há algo nessa filosofia que surgiu apenas pela minha aplicação da fé, pelo meu sistema de me projetar, me educar e me preparar para o trabalho. Você precisa fazer a mesma coisa. A vida é uma proposta eterna de educação. Você nunca acaba de aprender. Se realmente quer aproveitar ao máximo essa grande prerrogativa, o privilégio que o Criador lhe deu de usar a própria mente, você precisa reconhecer que todo dia é dia de escola. É uma escola, por assim dizer, um meio de se educar, de aprender mais sobre os modos da natureza. Você nunca será uma pessoa completamente educada, não importa quantos diplomas tenha, a menos que entenda e se adapte às leis da natureza, e especialmente a esse grande controlador geral de todas as leis naturais conhecido como lei da força cósmica do hábito. Em seguida, você deve aplicar a lei da força cósmica do hábito no desenvolvimento de um sistema para manter a mente tão ocupada produzindo maneiras e meios de adquirir tudo o que deseja que não sobre tempo para você perder com as coisas que não quer. A menos que eu tenha feito um comentário extenso sobre esse ponto específico, podem ignorá-lo. Vocês podem gostar de saber, senhoras e senhores, que a maioria das pessoas anda por esse mundo com a mente fixada no medo da pobreza, no medo de ter problemas de saúde, no medo da crítica, no medo da perda de amor de alguém, no medo da perda da liberdade, no medo da velhice e no medo da morte. Elas têm pelo menos 7 medos e provavelmente muito mais do que tenho tempo para mencionar. A maior parte do tempo é dedicada a permitir que esses medos as desencorajem de tirar proveito do direito e prerrogativa de usar a mente. O que você acha que essas pessoas estão recebendo da vida? Elas recebem as coisas em que deixam a mente pensar. É exatamente o que estão recebendo. E nada mais. Suspeito que não haja uma pessoa nesta sala que nunca tenha sofrido com todos esses 7 medos básicos. Para tirar proveito máximo da grande coisa que lhe foi dada no nascimento, o direito de controlar a própria mente, você precisa aprender que, sempre que medo aparece, tem algo em sua programação que precisa para ser corrigido. O medo é como dor física. Ela é a indicação de que há um problema que precisa ser resolvido. O dispositivo mais maravilhoso da natureza é o dispositivo da dor física. É a única linguagem universal por meio da qual a natureza fala com todos os seres vivos e que todo ser vivo respeita. Quando você sofre dores mentais por meio de qualquer forma de medo, significa que há algo em seu caráter, algo em sua programação que você permitiu entrar e precisa ser removido. Esses medos não vão se remover, senhoras e senhores. Vocês precisam removê-los. Vocês precisam encontrar a causa. Precisam elaborar um plano para eliminar essa causa, seja ela qual for. A seguir vem a aplicação da lei da força cósmica do hábito no desenvolvimento de um sistema para transmutar a emoção sexual.
direcionando-o por meio de hábitos criativos relacionados ao seu principal objetivo na vida. Lembro-me de quando a palavra sexo não podia nem sequer ser mencionada em empresas mistas. Naturalmente, essa grande emoção é o dispositivo criativo da natureza por meio do qual ela perpetua todas as espécies vivas. Mas nunca encontrei uma pessoa de destaque ainda, no púlpito, na lei, na medicina, na autória, do discurso público, na arte ou em qualquer outra ocupação que também não tenha aprendido como converter emoções sexuais em fazer as coisas construtivas necessárias para obter o objetivo principal dessa pessoa na vida. Pela própria natureza do assunto, não posso entrar em detalhes mais delicados com uma plateia como esta sem me arriscar a constranger ouvidos sensíveis, mas certamente cabe a vocês, adultos, aprender as possibilidades do uso da lei da força cósmica do hábito na conversão dessa grande emoção criativa da natureza para as coisas que vocês desejam realizar nesta vida. A seguir vem o uso da força cósmica do hábito em um sistema para o desenvolvimento de uma ou mais alianças de Mastermind, das quais você pode emprestar educação, personalidade, conhecimento especializado, experiência e forças espirituais de outras pessoas de cuja cooperação pode precisar na realização do seu destino terrestre autodeterminado. Lembre-se, vocês têm aqui em Paris, Missouri, senhoras e senhores, uma seção transversal do povo americano. Vocês podem formar alianças de Mastermind com o objetivo de fazer praticamente qualquer coisa que desejem realizar. E espero que cada um de vocês aproveite essa oportunidade. O que uma pessoa pode realizar sozinho é relativamente pequeno. As maiores coisas da vida, maiores e mais dignas empreitadas, sempre resultaram da coordenação em um espírito de amizade e perfeita harmonia de duas ou mais mentes. Aqueles que estudam a Bíblia estão familiarizados com as declarações que aparecem em muitos lugares do livro sobre o poder disponível quando duas ou mais pessoas se encontram e pedem algo em nome do Mestre. Essas citações da Bíblia fazem referência à mesma coisa que me refiro quando menciono o princípio da mente. Porque sempre que duas ou mais mentes se reúnem em espírito de harmonia e são direcionadas para a realização de um objetivo definido, nasce dessa mistura de mentes um poder externo, invisível, disponível para cada um dos indivíduos. Nunca conheci um sucesso comercial extraordinário ou profissional que não fosse o resultado da aplicação do Mastermind. A seguir, a aplicação da lei da força cósmica do hábito no desenvolvimento de um sistema que o impedirá de falar de outra pessoa em termos depreciativos. Não importa quanto ela mereça. Se tiver que caluniar alguém, não fale. Escreva, mas escreva apenas nas areias próximas do oceano, e não vá embora até que a maré apague tudo. Esse negócio de caluniar pessoas em especial, caluniar pessoas que você não conhece, como algumas pessoas nesta cidade me caluniaram, é ruim. Não me machucou. Não estou magoado. Não estou assustado. Não estou com medo. Não estou ressentido. Sinto muito por elas. Não aprenderam as grandes leis da vida. Não aprenderam que, quando você critica a outra pessoa, você está se prejudicando. Mesmo que a outra pessoa mereça ser criticada. Você me pergunta: eu sou perfeito nisso? Sempre segui essa advertência. Respondo que não. Claro que não sou. Mas vou dizer uma coisa. Sempre que deixo de seguir essa advertência, sempre que critico alguém, sempre pago com algum tipo de pesar. Há tantas coisas boas que você pode pensar e dizer sobre as pessoas que dificilmente convém a você escolher as piores coisas que pode pensar e dizer sobre elas, como tantas pessoas são propensas a fazer. Para evitar esse erro, você deve ter um sistema de controle. Manter a língua na boca, a boca fechada e os olhos e ouvidos bem abertos é um bom hábito a seguir, e deixe a lei da força cósmica do hábito assumir o controle e executá-lo automaticamente. Isso seria muito útil para qualquer um. A seguir vem a aplicação da lei da força cósmica do hábito relacionada a um sistema diário de oração, por meio do qual você expressará gratidão por todas as suas bênçãos, nomeando-as uma a uma. Você pode escolher suas bênçãos com as próprias palavras. Sua lista de bênçãos não é a mesma que a minha,
mas certamente você tem algumas. Todos vocês aqui no estúdio têm uma bênção em que posso pensar, sobre a qual posso falar agora. Vocês estão com uma saúde muito boa. Vocês vieram aqui e não dormiram enquanto eu falava, e vocês não queiram da cadeira. Não vi nenhum de vocês ficar bravo e sair porque eu estava dizendo algumas verdades com que podem não ter concordado. Então, pelo menos, vocês têm pelo que agradecer. Não precisam ir muito longe para encontrarem pessoas que não puderam ouvir. Não são capazes disso. Elas estão aflitas ou têm medo. Há pessoas aqui nesta cidade que teriam medo de ficar no meio desta multidão. De fato, teriam. Há também alguns que teriam medo de não serem absorvidos por ela. Lembre-se, senhoras e senhores, vocês não podem prosperar e ter paz de espírito sem estar em sintonia com o infinito. Essa é uma conclusão pré-definida. Vocês precisam encontrar maneiras e meios de entrar em harmonia com esse grande princípio geral conhecido como inteligência infinita. Podem chamá-lo por outro nome, se quiserem, mas, mesmo assim, ainda estaríamos falando sobre a mesma coisa. Existem maneiras e meios definidos de estabelecer em sua vida os tipos de hábitos que você deseja que sejam postos em prática. Mas é preciso tomar a iniciativa. O Criador, embora tenha lhes dado o poder de usar a própria mente como vocês escolheram, não se comprometeu a dizer como devem usá-la. Ele nunca dirá: isso é com vocês. Se cometerem erros, vão pagar por isso. Se pegarem o jeito, como costumamos dizer, e se adaptarem a essas grandes leis da natureza, receberão as recompensas. Ninguém além de vocês pode mantê-los longe dessas recompensas. A seguir vem o uso da lei da força cósmica do hábito no desenvolvimento de um plano pelo qual você começará a ensinar a filosofia que aprendeu nestas palestras, começando com os mais próximos de vocês em casa, em seu local de trabalho ou na vizinhança. Dê, você receberá. Não importa o que você der, receberá nos mesmos termos. Você nunca dominará esta filosofia de outra maneira. Certamente, ela nunca chegará a você até que comece a transmiti-la a outras pessoas. Lembre-se disso. Você não precisa ser um grande professor. Não precisa ser um orador. Você só precisa ser uma pessoa que reconhece a solidez da filosofia e que começa a repassá-la onde está, para alguém que pode precisar dela. Se olhar em volta, tenho certeza de que encontrará muitas pessoas nesta comunidade que poderiam tirar proveito dessa filosofia, especialmente da minha transmissão com uma atitude mental positiva. Por último, mas não menos importante, lembremos que o que a mente é capaz de conceber e acreditar, ela pode alcançar. Eu gostaria que você escrevesse isso. Escreve em letras grandes, em papel bonito. Peça a um artista para fazer o trabalho. Talvez deva fazer 3 ou 4 desses cartazes. Coloque um no banheiro, onde você o verá todos os dias. Coloque outro na sala de jantar, onde o verá de manhã quando for tomar café, e outro no quarto, onde você dorme à noite. O que quer que a mente possa conceber e acreditar, ela pode alcançar. Como isso pode se tornar uma verdade? Torna-se verdade porque, se você concebe uma coisa, acredita nela e cria uma imagem definida dessa coisa em sua mente, a lei da força cósmica do hábito se apodera dessa imagem e a direciona para o equivalente físico dessa coisa, seja lá o que for. É assim que acontece. Você ficará surpreso com quantas coisas terá que quis antes, que trabalhou duro para ter e não conseguiu. Quando aprender a fixar em sua mente uma imagem definida das coisas que representam para você sucesso nesta vida, faz parte do plano da natureza que os rios sigam o caminho de menor resistência. Rios sinuosos criam deltas férteis que não existiriam se o rio corresse direto para o mar. Todos os rios seguem o caminho de menor resistência, e é bom que o façam. Mas a natureza não pretende que o homem siga esse caminho. Infelizmente, alguns homens o fazem. Para seu arrependimento. Vagar sem destino e andar à deriva não o levarão ao sucesso. É preciso usar o poder da força cósmica do hábito para seguir o caminho reto e direto para o sucesso. O fracasso alcança aqueles que não seguem esse caminho. Senhoras e senhores, devem ter notado que me referi aos rios com frequência nessas transmissões. Talvez essas referências tenham sido inspiradas pelo belo rio Salt, cujos 3 ramos fluem para o rio Mississippi, e pelo belo Midri Salt,
que atravessa Paris, flui sinuoso e preguiçoso, criando terras agrícolas ricas, oferecendo boa pesca e recreação. As pessoas de Paris podem desfrutar do rio, mas não devem seguir seu exemplo. Para que Paris prospere, seu povo deve seguir em frente em linha reta, com um objetivo e um plano transformados em hábito para impulsioná-los diretamente para onde eles querem ir. Senhoras e senhores, isto conclui minha série de transmissões aqui em Paris, Missouri, sobre os princípios do sucesso. Os membros desta comunidade enfrentaram e continuam enfrentando muitas adversidades. Fui convidado a vir aqui por um empresário de visão na cidade que usou meus ensinamentos para alcançar o sucesso. Ele acreditou que minhas palestras poderiam ajudar todos vocês a superar os obstáculos que enfrentam. Espero que essas transmissões os ajudem a superar essas adversidades e que encontrem sucesso e felicidade. Muito obrigado por me receberem em Paris. Gostei muito do tempo que passei aqui. Boa noite e tudo de bom a todos.